Imaginemos a seguinte cena: acordar com uma amnésia total, preso dentro de um traje de mergulho incrivelmente pesado. Uma sensação meio claustrofóbica, né? Muito. E além disso, tá cercado por pessoas que a gente não reconhece de lugar nenhum, mas que, de alguma forma inexplicável, estão biologicamente programadas para nos amar e proteger. Parece totalmente o roteiro de um filme de ficção científica sobre alienígenas. Exato, parece mesmo. Mas, de acordo com os textos que estão na nossa mesa hoje, isso não é ficção. É exatamente o que acontece cada vez que um ser humano nasce aqui no planeta Terra. É um choque de realidade quando a gente para pensar. Com certeza. E é com essa imagem que eu dou as boas-vindas a quem nos acompanha a mais este mergulho profundo nas nossas fontes. Esse é um conteúdo trazido pela Sociedade de Estudos Espíritas Vida. Olá a todo mundo que está nos ouvindo. Para quem já acompanha o nosso trabalho, sabe que o nosso foco é sempre pegar esses conceitos mais complexos e destrinchar, né? Até que façam total sentido na prática do dia a dia. E tentar deixar a linguagem o mais acessível possível. Sim. Então, se esse tipo de reflexão expande a mente de quem nos ouve, fica o convite caloroso para seguir o canal da Sociedade de Estudos Espíritas Vida. Assim, ninguém perde as nossas próximas análises. E a nossa análise de hoje gira em torno de uma literatura muito densa, focando especificamente no capítulo 7 das obras de Allan Kardec. O título é Da Volta do Espírito à Vida Corporal. Um título de peso. Sim. É um material fascinante porque ele tenta explicar a engenharia por trás do nascimento. Não apenas o processo biológico, sabe? Aquele que a medicina já domina muito bem. O ultrassom, a genética. Isso. Ele vai além. Ele foca no mecanismo invisível, no que acontece nos bastidores. Então, o que tudo isso significa? Porque, além dessas anotações, a primeira pergunta que meio que grita na página para mim é sobre o propósito disso tudo. É a dúvida de ouro. Pois é. Se a gente parte do princípio de que o espírito é uma entidade livre, imaterial, capaz de cruzar o universo, por que ele precisaria passar por essa experiência material tão densa? É uma restrição enorme. Demais. Tão cheia de limitações. O que justifica o espírito se enfiar nesse traje de mergulho e vir para a Terra? Bom, essa é a peça central do quebra-cabeça que a gente vai montar hoje. E a literatura aponta que, para entender essa necessidade, primeiro temos que entender como nós somos constituídos. A nossa estrutura básica, né? Exatamente. Porque a gente tem a tendência de olhar no espelho e pensar, eu sou este corpo. Mas as fontes detalham uma natureza tripla. Tripla, 3 partes. Isso. Nós não somos uma coisa só. E também não somos apenas um fantasma habitando uma máquina de carne, como dizem alguns filósofos. Esse conceito do fantasma na máquina é super famoso. Mas aqui a estrutura é descrita com 3 elementos muito específicos. Quais são eles, assim, na prática? O primeiro é o espírito. Ele é o princípio inteligente e material. É o eu verdadeiro que acumula todo o aprendizado ao longo do tempo. A consciência, digamos assim. Perfeito. O segundo é o corpo. Esse é o invólucro material, feito de carbono, água, cálcio, e ele obedece estritamente às leis da biologia. Ou seja, é totalmente perecível. Tem data de validade. Com certeza tem. Só que existe um problema de física básica aí no meio. Qual o problema? Algo puramente imaterial, como o espírito, não consegue interagir diretamente com a matéria densa do corpo. Não há atrito, sabe? Não tem ponto de contato. Entendi. Ficam em frequências totalmente diferentes. Exato. É preciso um adaptador. E é aí que entra o terceiro elemento da equação, que é o perispírito. Certo, perispírito. Lendo o material, eu confesso que demorei um pouco para conseguir visualizar isso na minha cabeça. É um conceito bem abstrato no começo. Mas a analogia da botânica que o texto traz me ajudou bastante. Imaginemos uma fruta, tipo um pêssego. Ótima analogia. A semente lá no meio, bem protegida, seria o espírito. A casca externa, aquela que toca o mundo físico, seria o corpo. E aquela polpa intermediária que conecta a casca à semente, esse seria o perispírito. Exatamente como a fonte descreve. Mas como esse adaptador funciona na prática? De que ele é feito? Bom, as fontes os descrevem como um laço semimaterial
ou um corpo fluídico. Semimaterial é uma palavra engraçada, né? Meio cá, meio lá. É exatamente isso. Pense nele como uma malha eletromagnética. O corpo físico opera através de eletricidade biológica, aqueles impulsos nervosos. Sinapses no cérebro. Isso. E o espírito, por outro lado, é uma inteligência vibrando em uma frequência inimaginavelmente mais alta. Então, o perispírito funciona como um transformador de voltagem. Uau, um transformador de voltagem. Ele reduz a frequência do espírito para que ele possa comandar o sistema nervoso central do corpo físico. E faz o caminho inverso também, traduzindo as sensações da matéria, tipo dor ou calor, de volta para a consciência. Caramba! Então, se a gente pensar que a Terra é como um oceano de alta pressão, o corpo de carne é aquele traje de mergulho de metal super pesado. Perfeito. E o espírito, um trão mergulhador lá dentro. O perispírito seria o sistema de cabos e os tubos de oxigênio que permite que o mergulhador controle o traje e consiga sobreviver no fundo do mar. Uma imagem perfeita. Só que aí me vem uma dúvida. Se a vida real e eterna é a do mergulhador lá na superfície, tomando um sol na lancha, por que descer para essa pressão esmagadora do oceano? O que é fascinante aqui é que a imersão gera atrito. E o atrito gera desenvolvimento. O texto é bem contundente ao afirmar que a reencarnação não é um castigo. O que quebra um paradigma enorme, né? Totalmente. Muitas tradições antigas viam a vida na Terra como uma punição, tipo um exílio para almas rebeldes. Aqui, a perspectiva muda radicalmente. A passagem pela matéria é descrita como uma escola de laboratório. Uma escola com aulas práticas intensas. Muito intensas. O espírito precisa desses atritos da vida material. As limitações, a fome, as relações sociais complexas. Tudo isso para desenvolver qualidades morais e intelectuais. Faz sentido. No estado puramente espiritual, sem o peso da matéria, deve ser mais difícil sentir certas urgências. Exato. Certos aprendizados demorariam eras para se consolidar no plano espiritual ou simplesmente não aconteceriam com a mesma profundidade. A dificuldade cria musculatura, por assim dizer. A gente vai para a academia pegar peso para o músculo crescer. Bela comparação, é bem por aí. Mas aí, lendo o material, me surgiu um paradoxo bem prático. Se esse corpo material é apenas um instrumento educacional, sabe, um traje temporário, como um carro alugado a gente pode olhar para a biologia e perceber que esse traje está sempre quebrando e se reconstruindo. Constantemente. Então, quem somos nós de verdade se a nossa matéria física muda o tempo todo? E aí a ciência moderna entra em cena para comprovar as fontes. Vamos pensar no princípio da renovação celular. Certo. Consideremos um adulto pesando, digamos, 60 quilos. A biologia nos diz que, através da nutrição e do metabolismo, praticamente todas as células desse corpo são substituídas ao longo de alguns anos. Nossa! As células da pele descamam, o revestimento do estômago se refaz a cada poucos dias, e até mesmo a estrutura do esqueleto, que parece tão sólida, é completamente substituída a cada 10 anos, mais ou menos. Ou seja, se uma pessoa tem 80 anos, os ossos, os músculos e a pele que ela está usando hoje não contêm os mesmos átomos que o corpo dela tinha aos 20 anos. De jeito nenhum. Fisicamente, ela é literalmente outra pessoa. Aquele corpo da juventude já virou poeira, suor, já voltou para a natureza. Exatamente, a matéria flui através de nós, como a água flui por um rio. O corpo é um processo dinâmico, não é uma estrutura fixa de jeito nenhum. Que loucura pensar assim. É, mas no entanto, e aqui está o ponto crucial das anotações, a consciência de eu, a identidade e as memórias profundas permanecem. Sim, a pessoa de 80 anos sabe que é a mesma que tinha 20. Exato. Essa é a prova argumentativa das fontes de que a inteligência não reside na matéria em si, que é totalmente descartável. Ela reside no espírito, que é contínuo. Certo. Então, se a matéria é tão fluida assim, o momento em que o espírito realmente amara esse traje de mergulho se torna um mistério muito fascinante para mim. É um dos pontos altos do capítulo. Quando é que isso acontece, afinal? A conexão ocorre só no segundo em que o bebê respira fora da barriga? Ou o processo começa bem antes? O mecanismo descrito aqui é muito mais gradual do que um simples entrar e sair de uma roupa.
O texto aponta que a união começa no exato momento da concepção. Lá no comecinho mesmo. Isso, quando a primeira célula se forma, o zigoto, o laço fluídico do espírito designado para aquela vida já se liga àquele pontinho microscópico de biologia. Pera, isso é um pouco difícil de processar. Por quê? Como uma consciência vasta, que supostamente tem toda uma bagagem de outras existências, se liga a um aglomerado de células que não tem nem sistema nervoso central ainda. Não há espaço biológico ali. E é justamente por não haver esse espaço biológico para manifestação total que o processo leva tantos meses. A consolidação definitiva só ocorre no nascimento. Quando a criança nasce. Sim, no momento em que os pulmões inflamam de ar pela primeira vez. Aí o laço se sela irreversivelmente para aquela existência física. Mas durante toda a gestação, aquele laço fluídico vai se encurtando, se apertando. E o impacto disso para o espírito deve ser, nossa, gigantesco. As fontes chamam esse processo de perturbação, não é? Exato, o termo é esse mesmo, perturbação. Aqui é que a coisa fica realmente interessante para mim. Vamos detalhar essa perturbação. Porque, lendo os textos, a sensação que me dá é de um aprisionamento claustrofóbico. A inteligência do espírito vai sendo espremida conforme o feto cresce. Vencemos na diferença de escala. É uma consciência sem amarras de tempo ou espaço sendo magnetizada para dentro de um cérebro biológico em formação. Um cérebro que inicialmente é menor que uma noz. Deve ser um choque vibratório. Muito. Essa compressão gera um estado onde as faculdades mentais do espírito entram em latência. As ideias começam a ficar muito confusas. O espírito vai perdendo a clareza, a memória, até que entra em um estado que o texto compara a um sono profundo e muito pesado. É tipo receber uma anestesia geral no hospital, sabe? Bem isso. A medicação entra na veia, a mente começa a ficar toda enevoada, os pensamentos se embaralham e, de repente, a gente já não sabe quem é ou onde está, até apagar completamente e acordar depois da cirurgia. A analogia da anestesia é fantástica para descrever esse rebaixamento de consciência. Mas me ocorreu um pensamento bem prático enquanto eu estudava isso. Qual? Se esse processo de apagar leva semanas ou até meses, será que, no meio do caminho, sentindo essa consciência sumir, o espírito não entra em pânico? Tipo, não bate aquele arrependimento de, opa, mudei de ideia, não quero mais mergulhar, me tira daqui? Seria uma reação compreensível, não é? Mas a literatura esclarece que, na prática, a capacidade cognitiva para ter esse tipo de arrependimento elaborado desaparece muito rápido. Ele nem tem lucidez para se arrepender, então. Exatamente pelo fato de a perturbação aumentar progressivamente, o espírito perde a noção de si mesmo bem rápido. No auge desse sono gestacional, não tem mais lucidez nenhuma para questionar uma escolha feita lá atrás, no estado de liberdade. A inteligência foi temporariamente desativada pela densidade do processo. Isso. E, na verdade, do ponto de vista daquele planejamento educacional que a gente discutiu agora há pouco, essa anestesia tem um papel vital. Porque apaga a lousa para o reinício. Precisamente. Mas aí, o processo biológico termina. O bebê nasce, dá aquele primeiro choro e o espírito acorda. E acorda numa situação de vulnerabilidade absurda, né? Incomparável com o resto da natureza. Total. Se a gente comparar com o reino animal, a maioria dos mamíferos nasce e, em poucas horas ou semanas, já conseguem andar, já procura alimento. O ser humano não. Nós nascemos completamente inúteis, dependentes 24 horas por dia, por anos a fio. É verdade. Então, se a natureza é tão eficiente, por que nos forçar a passar por essa infância tão frágil e prolongada? Há dois motivos primordiais segundo essa nossa análise de hoje. O primeiro é estritamente físico. Limitação da máquina. Exato. A imperfeição e a delicadeza dos órgãos de um recém-nascido simplesmente não suportariam a energia vital de uma inteligência adulta se manifestando de uma vez. A rede neural ainda está sendo construída. Fritaria o sistema. Basicamente. É um período de repouso providencial, sabe? Onde as faculdades do espírito vão retornando bem aos poucos, na medida exata em que os órgãos amadurecem e ganham capacidade de processamento.
Sabe, enquanto eu pensava sobre essa imaturidade do hardware cerebral em relação ao software do espírito, me veio a imagem de um computador reiniciando no modo de segurança. Ah, excelente. Explica para quem não é da área de TI. Bom, quando uma máquina dá problema e a gente reinicia nesse modo de segurança, ela só carrega os processos mais básicos de sobrevivência do sistema operacional. Nada de programas pesados, gráficos complexos, nada disso. Solo essencial. Isso. E a infância seria esse modo de segurança humano. Os arquivos gigantes e pesados do passado estão lá no disco rígido do espírito, mas não são carregados na memória imediata para não travar a máquina nova que é o cérebro do bebê. Nossa, essa imagem ilustra perfeitamente o princípio biológico. Mas as fontes introduzem um segundo motivo para a infância, de natureza psicológica e social, que talvez seja ainda mais profundo. Qual seria? A infância funciona como um filtro de integração fortíssimo. Pensemos que, se a gente aceitar o princípio de vidas múltiplas, os espíritos que formam uma família hoje podem vir de contextos radicalmente diferentes. Mundos ou culturas totalmente opostas? Isso. Podem trazer inclinações, paixões e personalidades antigas muito fortes, e às vezes conflitantes com o ambiente em que estão nascendo agora. Imagina a cena. Um espírito super orgulhoso, tipo um rei do passado, reencarnando como filho de pessoas super simples, mas chegando já com toda aquela bagagem de autoritarismo ativa. Seria uma guerra doméstica imediata. Com certeza. A mãe ia mandar comer brócolis e ele ia mandar prender a mãe. Rende até comédia, mas a integração seria impossível. Por isso, a fragilidade física da infância atua como um silenciador temporário do ego. E sem essas defesas e orgulhos cristalizados, o espírito fica mais dócil, né? Infinitamente mais maleável. É a grande janela de oportunidade para a educação moral. Os pais ou cuidadores recebem um ser num estado de receptividade máxima. Uma esponjinha de hábitos. Exato. E aí podem corrigir más tendências que começam a aflorar só nos instintos, moldando um novo caráter de uma forma bem mais harmoniosa. Nossa, isso lança uma luz totalmente nova sobre aquele momento do nascimento para mim. Sabe, aquele primeiro choro do recém-nascido, a medicina nos diz que é o choque térmico, é o ar forçando os pulmões, uma mecânica biológica. Sim, mas analisando por esse prisma das fontes, parece haver um design emocional muito forte por trás disso. Esse choro não é só biológico, é um alarme social, não é? Se conectarmos isso ao quadro geral, sem dúvida alguma. Além da expansão pulmonar, há um instinto profundo ali. É um som projetado pela natureza para ser angustiante e imediato. Desperta um instinto quase louco de proteção. Exato. Desperta compaixão nos adultos ao redor. A infância se revela como uma engrenagem de união simplesmente fabulosa. Porque aproxima quem, sei lá, talvez não se aproximaria de outra forma na vida adulta. Perfeitamente. A literatura sugere que é muito possível, e até comum, que inimigos de existências passadas renasçam sob o mesmo teto. Inimigos na mesma família. Isso é pesado. Pessoas que nutriram desavenças severas são atraídas por essa necessidade de reajuste. E qual é a única maneira de fazer dois desafetos pararem de se odiar e começarem a se amar? Colocando um no colo do outro. Fazendo um nascer no colo do outro. Frágil, necessitado, chorando por cuidado. O afeto materno e paterno é instintivo e é tão poderoso que derruba essas barreiras históricas. A fragilidade do bebê desarma qualquer adulto normal. Exatamente. A ternura se estabelece e a inimizade do passado dá lugar ao amor no presente. É a reconciliação operando em modo invisível. Bom, essa ideia de que o inimigo de ontem pode ser o bebezinho de hoje, que nós somos obrigados a proteger e acabamos amando, é muito genial do ponto de vista de engenharia social. Resolve muito problema de ressentimento crônico. Resolve na base do amor. Mas aqui é que entra o grande calcanhar de Aquiles dessa teoria, a objeção que qualquer pessoa com pensamento um pouco mais cético faria. E eu quero focar nisso. Vamos lá. A justiça do esquecimento. Esse é um ponto polêmico. Pois é, certo, vamos desempacotar isso. Se a infância apaga quem nós fomos, e nós crescemos sem qualquer memória consciente do que fizemos lá atrás, como é que o aprendizado se fixa? Uma excelente pergunta. E mais do que isso,
Parece profundamente injusto passar por provações e sofrimentos no presente para pagar ou aprender com erros que a gente nem lembra de ter cometido. É como ser responsabilizado por uma dívida imensa no banco. Você descobre que deve milhões, mas alguém rasgou o seu extrato bancário. É assustador. Se o extrato foi apagado, por que eu tenho que pagar essa conta às cegas? Essa é, de fato, a barreira conceitual mais difícil de transpor para muita gente que estuda esse tema. E o texto dedica muita atenção a isso. A premissa central aqui é que o esquecimento, na nossa vida de vigília, não é um erro do sistema e nem um castigo sádico. O que ele é, então? É um mecanismo de misericórdia. É indispensável. A literatura propõe que, se nós achamos que não lembrar é ruim, tentar lembrar seria infinitamente pior. Como assim pior? A verdade não liberta a gente? A gente ouve tanto isso. Não quando a psique humana ainda não está preparada para lidar com ela. Imagine carregar na consciência de hoje os detalhes supergráficos de falhas graves. Entendi o ponto. Humilhações pesadas que passamos ou atrocidades que cometemos em contextos de séculos atrás. Se hoje, no nosso mundo, uma pessoa já sofre imensamente, às vezes precisando de anos de terapia por causa de um trauma de 10 anos atrás. Imagina o peso de acumular traumas e culpas de várias vidas. A pessoa não ia conseguir nem levantar da cama de manhã de tanta depressão. A convivência social na Terra seria simplesmente insustentável. Ninguém conseguiria olhar nos olhos de ninguém se pudesse ler o prontuário completo de crimes e traições de existências passadas. O esquecimento realmente pacifica a mente para que a gente possa ir trabalhar em paz. Dá a chance de um recomeço limpo. Tá, eu concordo que lembrar do trauma exato seria paralisante. Mas volto à analogia do extrato bancário. Como ocorre a evolução se a memória específica do que eu fiz desapareceu? Isso levanta uma questão importante sobre como o cérebro físico retém informação versus como o espírito retém aprendizado. As fontes abordam isso? Como funciona se o cérebro físico é novo e veio formatado? Abordam sim. Funciona através de uma distinção entre a memória factual e o aprendizado consolidado. A memória factual, tipo o nome da cidade onde você morou, o rosto do vizinho que te ofendeu, essa se apaga da consciência imediata. Vai para a lixeira. Isso, mas o resultado moral da experiência se cristaliza no espírito. Em forma de quê? Tendências, inclinações e ideias inatas. As fontes usam uma analogia educacional bem legal que clarifica isso. Pensemos em alguém que vai para a faculdade de engenharia. Certo. Para ela conseguir resolver uma equação complexa hoje na universidade, ela não precisa lembrar qual era a cor das paredes da escolinha onde aprendeu a somar quando tinha 6 anos. É verdade. Nem lembra do rosto da professora da primeira série. Exato. Não precisa lembrar do dia exato em que a professora deu uma bronca por errar na lousa. A memória do evento sumiu, evaporou, mas a habilidade matemática, a capacidade de resolver o problema, está lá, totalmente enraizada nela. Nossa, genial. Então, as nossas inclinações morais, aquela voz da consciência sobre o que é certo e errado, são as habilidades matemáticas do espírito, construídas a partir de memórias que já descartamos? É uma síntese perfeita. A pessoa sente, sei lá, repugnância por uma atitude violenta hoje, porque, em tese, já sofreu as consequências tristes dessa violência num passado distante, mesmo que não saiba quando nem como. A lição ficou. Faz todo sentido. A verdadeira justiça divina, focada na evolução, se importa com a transformação de quem nós somos no presente, e não com uma punição baseada numa culpa que te aprisiona. A falta de memória factual, no fim das contas, garante uma conquista muito preciosa, que é o livre-arbítrio, né? Exato. Se tivéssemos a memória cristalina de uma punição terrível no passado, nós agiríamos bem agora por puro terror, medo da retaliação de Deus, e não por uma vontade real de ser bom. Seríamos só prisioneiros bem comportados. E com o véu do esquecimento, nós podemos estar numa mesa de jantar, rodeados de antigos adversários e escolher amar e respeitar essas pessoas de forma genuína hoje, sem ressentimento. E além de tudo isso, o material revela que nós não estamos completamente no escuro 100% do tempo. Esse esquecimento atua na vida de relação diária,
enquanto estamos despertos. E o que acontece quando o sistema entra em repouso absoluto? Porque as anotações trazem uma perspectiva muito curiosa sobre o sono, não trazem? Aquele momento em que a gente fecha os olhos e a biologia assume o controle total do corpo. Sim, é uma parte muito bonita do texto. O sono físico serve para restauração biológica. O corpo precisa se desligar do externo para regenerar tecidos, limpar toxinas. Mas o espírito humano, sendo energia inteligente, Ele não dorme. não precisa de 8 horas de inatividade. O texto explica que durante o sono físico profundo, a consciência se emancipa parcialmente daquele traje de mergulho. Dá uma escapadinha. Quase isso. O laço fluídico não se rompe, claro. Se romper, ocorre a morte biológica. Mas ele se afrouxa. O espírito recobra durante a noite muito da sua liberdade, da sua lucidez e do acesso àquele seu banco de dados existencial que fica oculto de dia. Voltando àquela minha analogia, é como se o mergulhador não saísse da água, mas subisse à superfície um pouquinho para dar uma respirada, olhar o sol antes de afundar de novo. Uma forma excelente de visualizar. Nesses momentos noturnos, de emancipação, o espírito frequentemente convive com outras inteligências, que também estão libertas. Ele revisa suas metas, entende por que está passando por certos apertos na vida material e volta fortalecido para encarar o dia seguinte. Mas por que a gente não lembra disso quando acorda? Porque nós não lembramos conscientemente dessa atividade quando o despertador toca e o cérebro físico, denso, retoma o comando. O cérebro de carne não processou aquela vivência, então não consegue traduzir a memória em imagens claras sempre. Mas fica o sentimento, não é? Exato. A sensação de conforto ou aquelas intuições e inspirações repentinas com as quais às vezes a gente acorda são resquícios dessas interações libertas. A intuição é frequentemente a memória do espírito atravessando a barreira grossa do cérebro físico. É fascinante. Revisando tudo que a gente desempacotou aqui hoje, com base nesse capítulo 7 de Allan Kardec, o nível de engenharia e sofisticação por trás da reencarnação é simplesmente assombroso. Não há acaso em nada disso. Nada. Desde o atrito necessário provocado pela matéria densa para o nosso crescimento, passando por esse mecanismo brilhante do perispírito. Que é o nosso grande adaptador. Sim, até chegar na sabedoria oculta na amnésia temporária e no papel incrível da infância como filtro social. O corpo físico não é, definitivamente, uma prisão punitiva. Ele é uma ferramenta incrivelmente bem calibrada. Uma obra de arte biológica. E por isso requer muito cuidado, respeito e manutenção, né? Afinal, é a lousa através da qual o aluno manifesta o seu aprendizado aqui no mundo. O que nos leva à compreensão maior de que nada na natureza age por crueldade. Tudo está fundamentado em leis de progresso e educação contínua. Com certeza. E para nossa audiência que nos acompanhou até aqui, deixo uma última reflexão bem prática para vocês observarem no dia a dia. Manda! Quem nos escuta pode perceber isso. Prestem atenção naquelas simpatias instantâneas que a gente sente de forma inexplicável por alguém que acabou de conhecer na rua ou no trabalho. Aquele santo que bate na hora. Esse mesmo. Ou reparem naqueles talentos naturais que afloram desde criança, capacidades que parecem não ter base na genética ou na criação da família. Quando essas intuições fortes ou facilidades surgem do nada, lembrem-se da nossa conversa de hoje. Uma pista do passado. Exatamente. O instrumento biológico que estamos vestindo tem data de validade e é absolutamente novo, mas a consciência que está operando os controles lá dentro é muito antiga. É cheia de milhas acumuladas, memórias ocultas e muita, mas muita vida vivida. Um excelente ponto de interrogação e de admiração para a gente deixar no ar. Bom, nós gostaríamos de agradecer imensamente a cada pessoa que mergulhou fundo conosco nesta análise hoje. Foi um prazer debater isso. É um tema que muda completamente a lente através da qual nós vemos os nossos problemas, a nossa família e a nós mesmos no espelho. Se a reflexão de hoje agregou valor para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar com quem gosta do assunto e principalmente seguir o canal da Sociedade de Estudos Espíritas Vida para apoiar o nosso trabalho contínuo. O apoio do pessoal é fundamental. Muito. E nós convidamos todo mundo a estar presente na nossa próxima análise,
onde vamos continuar a desbravar essas engrenagens invisíveis com o mesmo rigor de sempre. Cuidem bem dos seus trajes de mergulho e até a próxima. Até lá, pessoal! Viver com liberdade e responsabilidade. Aprender para viver melhor.